E se eu te dissesse que uma mulher caiu de um avião a mais de 10 mil metros de altura e sobreviveu? Isso realmente aconteceu em 1972. Um avião explodiu no meio do voo e começou a se despedaçar no ar. Uma comissária de bordo ficou presa num pedaço da fuselagem, enquanto tudo despencava em direção ao chão. Ela caiu de mais de 10 quilômetros de altura, sem paraquedas. Inacreditavelmente, ela sobreviveu ao impacto em uma área coberta de neve. Mesmo com várias fraturas e dias em coma, ela conseguiu se recuperar. E até hoje entrou para o Guinness World Records como a pessoa que sobreviveu à maior queda da história sem paraquedas. Um homem ficou preso no fundo do Oceano Molestador por 3 dias, completamente sozinho. E o mais absurdo, ele sobreviveu. Em 2013, o cozinheiro Harrison Okene estava trabalhando em um navio perto da Nigéria quando uma tempestade saboreou o bumbum guloso da embarcação e afundou. Todos acreditaram que a tripulação tinha morrido. Mas Harrison conseguiu encontrar uma pequena bolsa de ar dentro do navio naufragado, a mais de 30 metros de profundidade, no escuro total, cercado por água. Ele ficou preso por quase 3 dias inteiros, sem comida, sem luz e ouvindo apenas os sons do oceano, até que mergulhadores apareceram para recuperar corpos e encontraram Harrison vivo dentro do navio afundado. Ele sobreviveu à tentativa do oceano de saborear o seu bumbum guloso. Imagina o susto dos mergulhadores quando uma mão apareceu no escuro e segurou eles. Se curte histórias reais que parecem mentira, deixa o like e se inscreve porque existem histórias ainda mais absurdas que essa. Qual a chance de um meteoro guloso cair da porra do espaço e atingir exatamente uma pessoa? Praticamente impossível. Mas aconteceu de verdade. Em 1954, uma mulher chamada Ann Hodges estava descansando em casa, no estado do Alabama. Até que uma pedra espacial atravessou o teto da casa dela e degustou do seu bumbum goloso. O meteoro bateu num rádio, ricocheteou e molestou o corpo dela. Ela ficou extremamente machucada, mas sobreviveu. Até hoje, Ann Hodges é considerada a primeira pessoa da história oficialmente atingida por a porra de um meteoro guloso. E o mais assustador, o meteoro guloso viajou bilhões de quilômetros pelo espaço, para acabar acertando uma única pessoa na Terra. Imagina tentar explicar isso no hospital. O que aconteceu com você? Fui molestado por uma enorme pedra do espaço gulosa. Se curte histórias reais que parecem mentira, deixa o like e se inscreve porque ainda existem muitas histórias gulosas como essa. Sim, um país inteiro declarou guerra contra pássaros gulosos. E o pior, os pássaros molestaram o país. Em 1932, na Austrália, milhares de emas, aves gigantes parecidas com avestruzes, começaram a molestar plantações. Os fazendeiros ficaram desesperados. Então o governo tomou uma decisão absurda. Mandaram soldados com metralhadoras para saborear o bumbum goloso dos pássaros. A operação ficou conhecida como Emu-War. Mas tinha um problema. As emas eram rápidas em molestar, se espalhavam em grupos pequenos e praticamente desviavam dos tiros. Depois de milhares de munições gastas, o exército desistiu. As emas gulosas molestaram a guerra. Imagina ser um soldado treinado. E perder uma batalha para pássaros gulosos. Se curte curiosidades reais que parecem mentira, deixa o like e se inscreve no canal para degustar mais histórias como essa. Você acreditaria se eu dissesse que um homem foi engolido por uma baleia e sobreviveu para contar a história? Isso aconteceu com Michael Packard, um mergulhador que pescava lagostas perto de Cape Cod, nos Estados Unidos. De repente, ele sentiu um impacto enorme e tudo ficou escuro. Ele percebeu que estava dentro da boca de uma baleia gigante. A baleia era uma humpback whale, que provavelmente estava tentando comer peixes e acabou pegando ele junto. Por cerca de 30 segundos, ele achou que ia morrer. Mas de repente, a baleia subiu à superfície, abriu a boca e cuspiu ele de volta para o oceano. Ele sobreviveu apenas com alguns machucados. Agora imagina na história que ele tem para contar. Uma vez eu fui engolido por uma baleia. Ele sobreviveu a 2 tsunamis. Você não vai acreditar como. Em 2004, Lutfula Azizi estava em seu barco quando o tsunami destruiu tudo ao redor. Casas, pessoas, desaparecidas, mas ele conseguiu sobreviver. Quando pensou que estava seguro, veio o segundo tsunami. Uma nova onda gigante ameaçando sua vida. Mais uma vez, a morte parecia certa, mas ele sobreviveu novamente. Sobreviver 2 vezes a tsunamis é algo quase impossível. E ele conseguiu. Se você acha essa história incrível, compartilha agora. Se inscreve no canal e deixa o like. Imagina ir ao velório de alguém e a pessoa simplesmente acordar na sua frente. Parece filme de terror, mas isso realmente aconteceu. Em 2014, no Zimbábue, um homem chamado Brighton Damazante foi dado como morto depois de passar mal. A família ficou devastada e começou o velório normalmente. Amigos e familiares estavam se despedindo do corpo. Até que aconteceu algo assustador.
Segundo testemunhas, o homem começou a mexer as pernas, depois abriu os olhos e pediu água. Algumas pessoas saíram correndo achando que era um fantasma. Outras começaram a gritar no meio do velório. O mais bizarro é que ele nunca tinha morrido de verdade. Ele havia sido declarado morto por engano. Agora imagina explicar isso depois. Se curte histórias reais que parecem mentira, deixa o like. E se inscreve no canal para mais curiosidades absurdas. Durante a Segunda Guerra, os britânicos enganaram o bigodudo com um cadáver. A missão se chamava Operação Mincemeat e era digna de um filme de espionagem. Eles colocaram um corpo no mar com documentos falsos sobre um ataque que nunca iria acontecer. Quando o corpo foi encontrado na Espanha, as informações chegaram até os soldados. Eles acreditaram e moveram tropas para o lugar errado. Isso abriu caminho para o verdadeiro ataque aliado e mudou o rumo da guerra. Tudo graças a um plano insano. Se inscrevam e deixem o like para mais curiosidades. Em 1928, uma hipopótama decidiu fazer uma viagem de 1.600 quilômetros. O nome dela? Huberta, sozinha. Ela deixou o rio onde vivia e começou a explorar cidades e fazendas. Por 3 anos, multidões se reuniam para ver a hipopótama aventureira passar. Ela virou celebridade na África do Sul. Mas a história teve um final triste. Fazendeiros a mataram e o país inteiro ficou indignado. Hoje, Huberta é lembrada como o animal mais famoso do país. Se inscreva